Olá, meus amigos, bom dia. Hoje, mais uma vez, estou aqui com este celular na mão, né? Esta grande ferramenta da informação que eu tenho, esse celular. Bom, hoje, deixa eu ver que dia é hoje, vamos ver aqui, tentar aproximar o celular ao computador, para você ver que dia é hoje, 21/9/2023 da era cristã. São exatamente 9 horas e 58 minutos de um dia. Hoje é que dia mesmo? Hoje é... Deixa eu ver, né? Tem que olhar. Eu estou me precisando do calendário. Hoje acho que hoje é quarta. Não, hoje é quinta. Hoje é quinta-feira, certo? Então hoje já é quinta-feira, mas já é sexta, quer dizer, a semana já está a acabar. Já está a acabar, como dizem os portugueses, né? Já está a acabar. A semana já está a acabar, amigos. Pois bem, está a acabar, mas outra vai começar. Porque é sempre assim, uma semana acaba, outra começa. O bom da vida é isso, né? Um dia acaba, outro começa. Bom, antes de dar prosseguimento aqui ao que eu faço nesse canal, que agora eu sou uma reportadora de notícias, eu tenho um vídeo aí que eu gravei falando sobre o Islã, né? E aqui está o livro no qual eu me basei para falar do Islã, é este aqui. Então, quando eu falo do Islã, certo? Eu falo a partir deste livro, né, que é o Alcorão, traduzido para o português. Então, tudo que eu falo acerca do Islã tem uma base escriturística, dos próprios muçulmanos adotam, né? Então, mas veja, eu não vou aqui entrar nos méritos da questão, polêmica das questões envolvendo o Alcorão, mas eu quero destacar aqui uma coisa. Já estou na página 94 deste livro, quer dizer, já estou, né, me aproximando quase, né, se eu continuar lendo daqui a uma semana ou duas, eu termino de ler esse livro, e eu pretendo ler esse livro até o fim. Mas tem um detalhe importante, né, que é o seguinte: o Islã está baseado na figura, né, de um mensageiro, que foi quem trouxe as palavras do Alcorão, que é o Senhor Muhammad, o Maomé, né, aqui no Ocidente é chamado Maomé. Pois bem, o senhor Maomé, ele não escrevia, tá? Ele não era um escritor, mas as pessoas ouviam ele e escreveram. E ele escreveu muitas coisas, né? Ele falou muitas coisas, entre as quais eu quero destacar isso aqui. Veja só. Ó vós que credes em Deus e no seu mensageiro, e no livro que foi revelado ao mensageiro, e no livro que fora anteriormente revelado. Quem renega Deus e seus anjos, e seus livros, e seus mensageiros, e o último dia, vai muito longe no erro. Então veja que o que está dito aqui nesse livro, tá? É o livro do mensageiro, né? Do Muhammad. Neste livro é dito que quem não crê no que está revelado aqui nesse livro, renega Deus e os seus anjos. E, portanto, está no erro. Certo? Isso aqui é palavras traduzidas, obviamente, né? Mas no original desse livro, né? O Deus aqui, tal como está aqui, aqui é o Deus em português, traduzido para a língua portuguesa, do século XXI, né? No caso. Mas no árabe, né? Porque isso aqui foi escrito em árabe, eles falam Allah, né? Allah. Então, para eles, Allah é Deus, né? E Deus que revelou isso aqui a Maomé, certo? Se você não acredita em Maomé, segundo a tradição islâmica do Alcorão, você não aceita Deus, nem os seus mensageiros, e nem, portanto, você está no erro. Ok? Bom, como eu disse, é um livro muito complexo, né? Eu estou apenas na primeira parte dele, né? Nas primeiras partes. Eu vou continuar nessa leitura e talvez no futuro eu traga alguma coisa mais conclusiva acerca desse livro, né, como eu falei, e disso aqui que está escrito, né, de que quem renega o mensageiro, e esse livro, né, que o mensageiro trouxe, né, deixou, está no erro, está renegando a Deus e os seus anjos, né. Bom, eu tenho algumas questões sobre esse livro, né, que eu vou trazer mais depois, né, com mais calma e tal. Mas por enquanto eu quero deixar claro o seguinte: eu respeito todas as pessoas da religião muçulmana. Respeito as pessoas, certo? E se você tem alguma coisa, você, né, independente de você ser religioso ou não,
você tem alguma consideração pelas coisas humanas, você há de considerar, de respeitar este livro, certo? Eu respeito como uma coisa da cultura humana, algo que demanda respeito nesse caso, né? Mas, veja, vou aqui mostrar uma outra coisa, que é um escrito, né? Esse escrito é meu, né? Não é do profeta, é meu. Esse é um escrito é um artigo científico que está na internet, está público. Eu vou colocar o link aqui abaixo desse vídeo, se você quiser dar uma olhada. Bom, neste texto rápido, né? Foi um texto que eu escrevi de uma forma muito rápida, mas bastante denso. Tem muitas coisas aqui, muitas questões. Bom, por que eu estou trazendo esse texto, né? Porque eu acredito que para entender as conexões de realidade do livro ao Corão, com o mundo de hoje, é preciso entender acerca do discurso tecnocrático. Discurso tecnocrático que está sendo aplicado na Terra desde que, vamos dizer assim, desde que a ciência moderna ganhou grande projeção no mundo todo, certo? Então, como eu disse, o senhor Mohammed Maomé, ele nasceu e viveu lá pelo século 600 da era cristã, certo? O senhor Mohammed Maomé, ele tinha pouquíssimas referências culturais acerca do mundo, né? Ele vivia na região ali do Oriente Médio, mais especificamente onde hoje é a Arábia Saudita, e ele peregrinou por toda a região, norte da África, enfim, e outras partes ali do Médio Oriente. De modo que, veja, eu não considero este livro sagrado, né? E eu, inclusive, eu acho que há erros aqui, né? Há erros espirituais profundos, como eu disse, né? Mas isso tem a ver com a minha própria fé, né? Com a minha tradição de fé, porque, obviamente, eu não adoto a tradição de fé islâmica. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Se você é brasileiro, tá no século XXI da era cristã, você precisa se inteirar da sua própria tradição de fé, tá? Da sua própria tradição civilizacional. E que tradição é essa? A tradição que a gente tem aqui no Brasil é toda a tradição portuguesa, né? Do cristianismo, da cristandade portuguesa. É bom que você entenda isso, tá? O Brasil nasceu, foi criado, foi fecundado, né? Literalmente fecundado, pela raça portuguesa, né? E Portugal tem um cristianismo, né? Vamos lá. Vou colocar aqui na internet para você procurar aí depois a história de Portugal, né? Tem muitos livros de história. A história de Portugal é longuíssima e remonta essas questões muçulmanas, certo? Remonta essas questões muçulmanas. A formação do império, da nacionalidade portuguesa, da estrutura política burocrática portuguesa, que foi o que gerou o Brasil, efetivamente, né? É essencialmente uma estrutura, preste bem atenção, é uma estrutura que aconteceu em função do embate civilizacional e espiritual envolvendo os seguidores do Alcorão. Então, se você não entender a sua própria estrutura de realidade civilizacional, que é a estrutura civilizacional portuguesa, se você é um brasileiro, e veja bem, eu estou falando isso com todo respeito às populações muçulmanas. Eu considero essas populações importantes e respeitáveis. Mas acontece que a história de Portugal e tudo que se sucedeu em função dessa história tem um caráter profundamente espiritual. Que se você não entender esse caráter profundamente espiritual, você vai ficar perdido. Mais perdido do que já estamos. Porque o Brasil é um país que, infelizmente, fomos colocados nas confusões do mundo todo, sem saber como, né? Mas isso tem a ver com a história portuguesa. A história traçada em Portugal há muito tempo, né? Bom, eu não vou falar aqui da história de Portugal, certo? Mas eu vou deixar aqui, como eu disse abaixo, esse link desse texto aqui que eu escrevi. É um texto acadêmico, mas é um texto que eu considero, né? Que eu considero útil para entender a conjuntura moderna, a conjuntura atual do mundo de hoje, certo? O mundo está passando por um processo de colapso severo, profundo nas suas bases estruturais, econômicas, civilizacionais, jurídicas, certo? Isso está notório para quem sabe ver, para quem sabe enxergar, para quem não está alienado em alguma ilusão, está entendendo que o mundo está realmente caminhando num abismo profundo. Tá? E eu vou mostrar aqui algumas preocupações, né, do que eu considero esse abismo profundo. Vamos lá.
Vamos à situação da África, né? Novamente eu vou trazer com a notícia, reportar uma notícia da África. Veja, essa notícia aqui foi reportada, está sendo reportada por esse canal, Africa News, que eu também vou botar esse link aí abaixo do vídeo. Bom, essa notícia, ela é de hoje, do dia 21/9/2023, certo? E se trata das situações que estão acontecendo no norte da África, em especial nos países muçulmanos. Que o Sudão é um país que tem uma grande população muçulmana e que tem guerras, que tem passado recentemente por guerras em função dessa situação religiosa, que não foi esquecida. Então, aquilo que aconteceu em Portugal, preste bem atenção, aquilo que aconteceu a Portugal nos inícios do século da sua formação, né, política, lá por volta do século XI, XII, da era cristã, o que aconteceu com Portugal nessa época, né, que foi o que ocasionou a formação do Reino de Portugal, né, mais precisamente aqui como está nesse texto, de 1139 a 1385, ou seja, um período aí de mais de 300 anos, em que Portugal passou a se tornar uma região, uma organização político-administrativa independente própria. Mas não se engane, isso que aconteceu com Portugal, as situações humanas, políticas, sociais e civilizacionais que se deram em Portugal, neste período aí de formação do Império do Reino de Portugal, isso envolveu situações de crise religiosa, né? de profundas crises religiosas. Veja, nessa região do mundo, onde hoje é Portugal, Espanha, né, a Península Ibérica, nessa região do mundo, até o século X da era cristã, conviviam mais ou menos pacificamente, claro que não era uma convivência totalmente pacífica, mas existiam populações cristãs, muçulmanas e judaicas nessa região do mundo, certo? Nessa região onde hoje é Espanha e Portugal, onde hoje é administrado por poderes cristãos, né? Porque até hoje Portugal e Espanha têm uma vinculação com o cristianismo. Bom, então até o século X, XI, essas populações de muçulmanos, cristãos e judeus também, certo? Lembremos que muitos judeus, chamados judeus sefarditas, eles, quando teve a invasão de Roma na Palestina, eles fugiram para essa região do mundo. Já tinha judeus morando aí na época do Império Romano, mas isso aumentou o fluxo de judeus para aí depois que Roma invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém no século I da era cristã. Então essa região do mundo já vivia um fluxo de imigrantes, de populações que migravam do norte da África e do Oriente Médio, já vivia um fluxo de migrações intenso, mas existia uma população autóctone, ou seja, existia uma população aí, grupos, tribos, enfim, que viviam aí já há muito tempo, certo? Por isso que os séculos de formação do Império do Reino de Portugal, não só do Reino de Portugal, mas também do Reino da Espanha, foram chamados de processo de reconquista, porque as populações autóctones próprias daquela região começaram a expulsar as populações que tinham imigrado, né, as populações árabes e as populações mouras também, que eles chamavam de mouros, né, que tinham imigrado para essa região aí do mundo, né, no período do apogeu do crescimento, da expansão do Islã lá pelo século VII da era cristã. Bom, então o que aconteceu na Europa, né, depois que Portugal se formou, Espanha também, foram acontecimentos muito importantes, muito relevantes. E, enfim, muitas coisas aconteceram, teve as grandes navegações, enfim, uma série de situações humanas, sem precedentes na história, que levaram a Portugal e a Espanha, sobretudo, Portugal e Espanha, né, terem um protagonismo no mundo que até hoje esse protagonismo é exercido, só que não pelas formas, digamos assim, pelas formas visíveis, né, da conduta política, mas pelas formas invisíveis da conduta da civilização dos povos, quer dizer, da língua, das origens, das tradições. Bom, então, você tem que conhecer um pouco da história de Portugal, você tem que entender qual a estrutura dessa língua
que nos formou, aqui no Brasil especialmente, né? Que formou essa nação brasileira. Bom, então, como eu disse, né? Vou retomar aqui a notícia. O que aconteceu? O que está acontecendo na África, né? Então, a África está passando por uma situação recente que pode ser considerado semelhante ao que aconteceu em Portugal, porque lá também na África convivem populações de diferentes tradições religiosas, populações que vivem no mesmo território, certo? É o caso do Sudão, tá? Eu vou colocar aqui o mapa do Sudão para vocês entenderem a complexidade da situação que está se passando no Sudão. Não é uma situação fácil. E isso envolve várias outras populações do mundo africano. Olha só um mapa aqui do Sudão para você entender do que eu estou falando. O Sudão era, acho que até 2000, deixa eu ver quando foi que foi, porque assim, tem o Sudão e tem o Sudão do Sul. Deixa eu colocar aqui, o Sudão do Sul. Esse é um dos países mais recentes do mundo, né? Se você não sabe. É um país que foi dividido do Sudão. O Sudão era um país só. Deixa eu ver se aparece aqui a data de formação desse país. 2011, olha só, um dia desse. A gente está em 2023, pouco mais de 10 anos de formação desse país. Veja, e foi uma formação extremamente difícil, porque envolveu situações de guerra com o Sudão. Então, o Sudão, como eu disse, era um país só, mas com uma população que é dividida pelo uma parte cristã, outra parte muçulmana. Com isso, o que aconteceu? Guerra. Uma guerra feroz, horrível. Tem se passado no Sudão há muitos anos. Olha, e os dados, então tá tudo público, tá tudo na internet. Se você pesquisar, você vai achar. É uma situação, o Sudão vive, né, tem vivido uma situação assim, dramática, sob todos os pontos de vista, né, humanitário, civilizacional. E o que é que acontece? Houve essa divisão, né, por causa de situações de conflito intenso, né? Seca, pandemias, todas essas tragédias humanitárias têm afetado significativamente. Veja como é que andam os homens lá no Sudão, armados, né? E a região é extremamente seca, né? Ou seja, é esse o cenário humanitário, cidades inteiras assim, nessa situação. Isso aí é uma coisa que tem acontecido no Sudão há muitos anos, né? E não é noticiado aqui no Ocidente, que eu quero deixar isso claro para você, que a guerra que está acontecendo na África não está sendo noticiada no Brasil, na América, né? Na América como um todo, né? O que é um absurdo, porque as populações brasileiras têm vinculações históricas significativas com as populações africanas, né? Mas bom, vamos seguir em frente, né? Quem procura acha, né? Se você procurar na internet, você vai achar as informações. Obviamente, não fique esperando que a Rede Globo e outras, né, coisas vão lhe mostrar a verdade, porque não vão, eles não vão. Eles só vão mostrar a mentira sobre a mentira. A mentira sobre a mentira, né? Bom, mas enfim, essas populações que estão lá na África, eles têm língua oficial árabe, falam também em algumas partes inglês, e tem uma população autóctone, ou seja, tem uma população que não fala nem árabe nem inglês, falam as línguas próprias da África. Mas você veja que complexidade, que situação difícil, porque essas populações que não falam nem árabe nem inglês, ou falam suas próprias línguas, contudo eles se vinculam a alguma tradição religiosa, ou islã ou cristã, né, que são as tradições mais fortes lá na África. Bom, só que aí você tem o poder central no Sudão, né, que é muçulmano, que é islâmico, e o poder do Sudão do Sul, ele que é um poder muito mais recente, né, e que envolve uma série de outras situações, além da situação religiosa, obviamente, envolve situações de controle de poços de petróleo, que tem muitos poços de petróleo aí no Sudão, ou seja, né, mas veja, qual a coisa que eu estou comparando aqui. Existe uma situação de conflito civilizacional profundo e é disso que se trata as guerras na África, né?
É disso que se trata. São civilizações, são processos civilizatórios, diversos processos civilizatórios antigos e modernos, né, antigos e recentes, que se misturam ali e que acontecem essas tragédias humanitárias de proporções gigantescas. Então vejamos essa notícia aqui, que é do Sudão. Eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui, a tradução para o português, dessa notícia que está anunciada em inglês. As Nações Unidas convocaram os governos da Arábia Saudita, Egito e Catar, bem como a União Europeia e a União Africana, apelando a um maior apoio à ação humanitária, uma vez que os vizinhos do Sudão enfrentam um fluxo constante de refugiados e repatriados. Cerca de 700 mil crianças estão, segundo essa notícia, em risco de morte. De acordo com o Alto Comissariado dos Refugiados das Nações Unidas, né? Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, preste bem atenção que essa é a parte mais dramática da notícia. Isso é uma agência, né? É um órgão, né? Da ONU, né? Ou seja, eles têm uma capilaridade muito grande, né? E eles estão dizendo que milhões de pessoas, especialmente em Khartoum, Darfur e Kordofão, não têm acesso a alimentos. Veja, essas pessoas são que moram no Sudão, nessa região de extrema seca, como você viu naquelas imagens que eu mostrei no instante, certo? E, de acordo com essas informações aqui, essas pessoas estão sem alimento, sem água, sem abrigo, sem eletricidade, sem cuidados de saúde mínimos. A taxa de subnutrição estão a aumentar, apontando para a morte prematura de 700 mil crianças sudanesas podem morrer de fome. De fome, certo? 700 mil crianças. Gente, isso aqui é um negócio absurdo. Isso aqui é fora de qualquer, né, patamar de irracionalidade. Metade da população sofre de insegurança alimentar aguda. E mais de 6 milhões de pessoas estão apenas a passar fome. O sarampo e outras doenças são endêmicas, a violência sexual baseada no gênero tem um forte impacto sobre as mulheres e raparigas. Mais de 7 milhões de pessoas, incluindo 3,3 milhões de crianças, foram expulsas das suas casas e mais de 1 milhão procuram refúgio na República Centro-Africana, que é outro país que vive em processo de implosão social e civilizacional, no Chad, que também passou por situação de golpe militar, no Egito, na Etiópia, no sul do Sudão. Ou seja, aí tem mais. A curto prazo, a ajuda à população deve se intensificar. Então, essa notícia, a Organização das Nações Unidas está reunindo vários países da África, do Oriente Médio, certo? Que são países que têm algum poder de dinheiro, inclusive, são países grandes exportadores de petróleo, portanto, eles têm algum dinheiro, certo? Então, a ONU está reunindo esses governos para tentar levantar uma ajuda humanitária para essas populações em extrema pobreza, situação de fome. E eles estão tentando conseguir esse apoio. O plano, a resposta humanitária que o Sudão precisa, segundo a ONU, é de 2,6 mil milhões de dólares para ajudar 18 milhões de pessoas até o final do ano. No entanto, atualmente, preste bem atenção, isso aqui é o que é o dramático. Atualmente, 31% apenas desse valor que é necessário é financiado, ou seja, não tem dinheiro para ajudar refugiado. Não chega o dinheiro, né? Ou seja, é isso que está acontecendo na África, certo? É isso que está acontecendo na África. Quer dizer, dinheiro para ajudar refugiados, órfãos, pessoas que estão passando fome, eles não estão conseguindo levantar. A ONU, tá? Que é uma grande organização, né? Vamos dizer assim, a ONU tem uma importância geopolítica gigantesca, né? Eles não estão conseguindo. Então você veja o tamanho da crise da civilização humana. Porque, se por um lado eles não conseguem levantar essas verbas para ajudar essas populações em extrema situação de precariedade, de morte iminente, contudo, eles, os governos do mundo, estão conseguindo arrecadar milhões e milhões de dólares para a guerra na Ucrânia. Vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui na internet. Quanto até agora já foi gasto na guerra
da Ucrânia pelos governos ocidentais. Vamos ver se aparece aqui. Vamos ver aqui. Quanto ajuda a Ucrânia já recebeu? 500 bilhões de reais, né? De reais. Já chegou lá na Ucrânia. E esses bilhões, no caso que saem em dólares, né? Porque quem está ajudando principalmente é os Estados Unidos. Esse dinheiro que está saindo, olha aqui, deixa eu ver a posição. Tem vários países aí gastando dinheiro nessa guerra. Os Estados Unidos já gastou mais de 500 bilhões. A China também está gastando, a Arábia Saudita e a Rússia, né? Com essa situação. Então, os países estão gastando dinheiro com armas. Você veja que situação complicada, né? Quer dizer, enquanto que boa parte do mundo... Porque essas situações que estão se passando na África são situações que envolvem colapso ambiental, sobretudo, nas regiões extremamente secas, né? E de populações grandes. Isso que está se passando na África está se espalhando pelo mundo, né? Muitos refugiados na Europa, né? O que está chegando de refugiado na Europa é um negócio fora do comum para os próprios europeus, né? E aqui na América também. Quer dizer, se você for olhar aqui nos países vizinhos ao Brasil, né? Você vai ver também que a situação humanitária tá se colapsando, né? E tudo em função desse dinheiro aí, desses dinheiros, dessas máquinas de fazer dinheiro que os governos mundiais têm na mão, certo? Então, veja, está acontecendo um colapso civilizacional sem precedentes. Mas é como eu disse, tudo isso envolve situações espirituais maiores, né? Existe um conflito aí, que é muito mais do que um conflito de interesses, certo? Por que os países do Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, União Europeia, por que esses países eles estão investindo tanto na Ucrânia? Porque eles têm um apoio civilizacional ali na Ucrânia. Um apoio para suas ideias, para seu sistema de governo, para suas formas de governo, né? Então, assim, o que o Putin tem? Qual é o apoio que o Putin tem? O Putin tem um apoio das ditaduras asiáticas, né? Da China e da Coreia do Norte, de outras partes ali, né? Próximas à Rússia, né? Cazaquistão, Uzbequistão, são países ditatoriais, sem a tradição de liberdade democrática que tem aqui no Ocidente. Portanto, são países muito dependentes economicamente da própria Rússia, daquilo que a Rússia gera em termos de economia, então, e de cultura também. Então, esses países estão se juntando por uma razão muito simples, porque eles têm uma similaridade cultural e civilizacional. Agora, qual a similaridade que os países africanos têm? Como eu disse, existem situações na África que estão acontecendo há muito tempo, que é um choque de situações, de culturas, de civilizações, de religiões seculares, tão antigas quanto o Alcorão e a Bíblia, né? Então, veja, qual é o apoio que a África pode ter numa situação dessa? É a Europa, por isso que a ONU está chamando europeus para poder, né? Quer dizer que tanto é assim que os africanos, quando fogem dessas situações de crise intensa que está se vivendo na África, eles fogem para onde? Eles não fogem para o Brasil, eles não fogem para a China, eles fogem para a Europa. Eles estão indo para a Europa, porque é lá que eles têm um mínimo de apoio civilizacional, questão de apoio civilizacional. Então, veja, os poderes muçulmanos islâmicos, eles estão afundados, eles não têm poder de ação, porque eles foram fazer acordos com o petróleo, se sujaram aí com o petróleo internacional, com as vendas e compras de petróleo internacional, se sujaram completamente, né? Espiritualmente, inclusive, como é que um país, por exemplo, como a Arábia Saudita, eu vou colocar aqui, a Arábia Saudita, que é o principal país, né, da Liga Árabe, veja o que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita aplica a Sharia, eles aplicam isso aqui, mas olha o que está escrito aqui, diz assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui a parte que muitos não leem. Talvez eles não leem, eles aplicam só para os outros, né? Mas para eles não aplicam. É dito aqui, ó o que é dito aqui. Ó. Isso aqui é palavras do Alcorão,
que da Arábia Saudita, né, aplica, porque a Arábia Saudita é uma teocracia, né, que tem tribunais de Sharia. Então veja só o que está dito aqui. Deixa eu ver se dá para ver melhor. Olhe, os que vivem de juros não se levantarão de seus túmulos, senão como aquele que o demônio esmaga. É porque, dizem, o juro é como o comércio, mas na verdade Deus permitiu o comércio e proibiu o juro. Aquele que desistir, após receber a exortação do Senhor, poderá guardar o que ganhou e disso tratar com Deus. Mas os que reincidirem serão os herdeiros do fogo, onde permanecerão para todo sempre. Então, o próprio Alcorão, que é um livro sagrado, que é aplicado na Arábia Saudita, condena os juros. Condena os juros. Mas você sabe o que é a Arábia Saudita? A Arábia Saudita é um dos países que aplica a Sharia, tá? Eles aplicam essa lei. Porém, eles compõem a base do FMI, a base monetária do FMI. Ou seja, o FMI vive de juros, né? De cobrar juros das nações. Não é nem que o FMI cobra juros ali de pessoa física. Cobra juros das nações. É uma escravidão exportada a níveis de nações. Uma escravidão de juros exportada a nível de nação. E os árabes da Arábia Saudita fazem isso. Mas por que eles fazem isso? Porque você acha que eles ligam para isso aqui? Quer dizer, quem governa não liga para lei nenhuma. Quem governa no mundo todo, né? Não liga mais para lei nenhuma. Nem para lei que ele mesmo diz que é divina. Então essa lei aqui no Oriente Médio é divina. Tem o poder de Deus. Mas, você veja, na Arábia Saudita, onde tem milhões, inclusive tem a sede, né, da grande mesquita lá, da Kaaba, né, que é o cubo negro que tem lá, que é um importante símbolo da religiosidade islâmica, onde tem a cidade de Meca, Medina, onde o profeta, né, de onde o profeta veio. Quer dizer, eles têm tudo isso lá, mas há uma desobediência flagrante, né? E tem outro detalhe em relação à Arábia Saudita, né? Que vive do dinheiro do petróleo, basicamente, vive do dinheiro do petróleo, né? Eles manipulam os preços do petróleo pelo mundo todo, né? Porque eles têm a OPEP, é um cartel de petróleo. E isso é condenado pela própria, né? Quer dizer, isso é fazer juro, né? Fazer juro pelos preços do petróleo, para ganhar mais ou para né, manter o preço de acordo com a vontade deles. Eles fazem isso direto e aplicam a Sharia. E se a mulher não usar véu, vai presa, pode morrer por sei lá o quê, pode, né, sofrer alguma sanção da parte deles. Né? E olha aqui, tá aqui, ó. Com a segunda maior reserva de petróleo e a sexta maior reserva de gás natural do mundo, a Arábia Saudita é classificada como uma economia de alta renda pelo Banco Mundial. Possui a 19ª maior PIB do mundo. Compõe a OPEP. Você acha que essas populações árabes, que hoje sofrem, né, padecem, gemem, por falta de alimento, de comida, de energia, você acha que esses governos da Arábia Saudita, do Catar, do Bahrein, eles não podiam ajudar? Podem. Eles são os maiores produtores de bilhões de dólares em petróleo, eles manipulam. Mas, quando a ONU chama para resolver um problema humanitário de populações muçulmanas na África, o que é que eles fazem? Nada. Lavam as mãos como fez Pilatos, né? E não dão nada. Deixa a população morrer. Então, assim, olha, o problema que está acontecendo na Ucrânia é muito grave. Mas não se engane. Os Estados Unidos da América estão apoiando países que são comuns à sua visão de mundo. Eles estão absolutamente certos desse ponto de vista. Por quê? Porque você vê o que os países do Oriente Médio fazem. Eles manipulam o preço de petróleo internacional, expõem a população deles à miséria, à fome, né, à destruição mútua, e depois alimentam a rebeldia de grupos terroristas, como Daesh, Estado Islâmico, Al-Qaeda, que fazem um estrago gigantesco no Ocidente e no mundo todo. Aí, vamos lá. Vamos ver mais uma situação aqui. O Oriente Médio está nessa situação dramática.
né? Aplicar a Sharia sem aplicar a Sharia, né? De fato, né? Aplica só nos outros. A lei é só para os outros. Para eles que, né, que têm as armas, que têm o poder econômico na mão, para eles a lei não vale. Certo? Bom, então o cenário do mundo é, como eu disse, é dantesco, é apocalíptico mesmo, né? Catastrófico. Mas, como eu disse, existe né, aquilo que Portugal realizou no mundo. Né? O que Portugal realizou no mundo não pode ser desfeito. Jamais, jamais, jamais. Nenhum poder do mundo pode desfazer aquilo que Portugal realizou. Aquilo que a astúcia portuguesa das Astúrias realizou. Né? Então, por isso que eu digo, você tem que compreender as bases civilizacionais da língua portuguesa, do povo português, da história portuguesa. Certo? E como eu disse, o cristianismo, a cristandade, que verdadeiramente vai sobreviver desse caos que está no mundo, é a cristandade portuguesa. Porque a cristandade europeia já sucumbiu nos jogos de poder da infâmia dos árabes, né? Porque qual era dos europeus? Os europeus, se soubessem pensar historicamente, eles teriam fortalecido a União Europeia na Europa. Eles teriam fortalecido países como Espanha, Portugal, Grécia. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que a União Europeia fez com Espanha, Portugal, Grécia e Itália? Eles empobreceram esses países e alimentaram uma monstruosa dívida pública do Banco Central alemão. Aí tá agora os alemães na falência e alemão falido fica puto da vida, vai pra guerra mesmo. Veja o que tá acontecendo. Alemão, quem tá apoiando a Ucrânia é alemão e norte-americano. Norte-americano, alemão, inglês. Essas populações europeias, quando eles ficam na falência econômica, eles vão à guerra. Eles procuram uma guerra para ir se matar. É assim que funciona. Mas o que aconteceu com a União Europeia? A União Europeia ficou na mão de burocratas que não sabiam pensar historicamente. Eles sabiam pensar em termos de economia, de 2 mais 2, 4 mais 4, mas não em termos de história. E agora o que está acontecendo com a Europa? A Europa está sendo invadida novamente por multidões muçulmanas perdidas, porque, gente, não se trata mais de uma guerra de religião. As pessoas que estão fugindo das comunidades muçulmanas, elas estão fugindo de tiranias perversas, como essa Arábia Saudita. Essa Arábia Saudita aplica uma Sharia que eles mesmos não obedecem. Certo? Eles mesmos não obedecem. Então, assim, as populações que estão fugindo para a Europa hoje estão numa situação como essas populações do Sudão, sem ter o que comer, sem ter para quem rezar. Não é nem para quem. Não tem mais para quem rezar. Porque vai rezar nos palácios muçulmanos dessa gente perversa que usa o dinheiro para matar, roubar e destruir. Então, assim, agora, a Europa precisa se acordar, né? Tomara que a Europa se acorde com essa situação da Ucrânia. Porque o que está acontecendo ali? Está sendo um palco de guerra, de Terceira Guerra Mundial mesmo. Né? Ali já é um ensaio da Terceira Guerra Mundial, um ensaio. Né? Quer dizer, todos os palcos, né? Os poderes estão se estrategicamente localizando em função da Terceira Guerra Mundial. Já. Certo? Então, o que acontece? A Europa vai continuar, né? Vai ter que se engajar mais ainda. E, como eu disse, a cristandade que sobra viva não só civilizacionalmente, mas com a mentalidade verdadeiramente, né? Com a mentalidade no lugar, né? Porque, veja, é Portugal e Espanha. É português e espanhol. Agora, o que está acontecendo com Portugal e Espanha há vários séculos? Portugal e Espanha têm passado por uma situação de fragilidade política, social, financeira muito profunda. Muito profunda. De modo que a América, e na América também isso se reflete, né, nas populações portuguesas, né, de fala portuguesa e espanhola na América. Também na América, a América Latina, né, que é a América portuguesa e espanhola, é uma América castigada pela demência econômica que é aplicada no mundo, né? Essa coisa de juros, multiplicação infinita de juros, né? Que o Alcorão proíbe, mas aqui, obviamente, o Alcorão não vale, né? Mas aqui vale a Bíblia.
Agora, de que vale a Bíblia num país como o Brasil? Para quê? Né? Para dar dinheiro a pastor corrupto. É para isso que está valendo a Bíblia no Brasil. Para dar dinheiro a pastor e a padre corrupto. Infelizmente. Né? Mas é como eu disse, o que começou no Reino de Portugal não vai parar. Até que todas as questões da civilização humana sejam resolvidas. Né? E veja você. A última grande navegação de Portugal, da língua de Portugal, vai ser desvendar os mistérios cabalísticos infernais do Alcorão, certo? Então, como eu disse, o mundo está passando por uma situação de destruição profunda, e isso está sendo operado, né, pelas forças espirituais da própria Europa. A Europa e o mundo ocidental estão usando as suas próprias forças espirituais contra si mesmos. Por isso que nesse texto que eu vou colocar aí embaixo, eu falo sobre isso. A imagem técnica, está sendo criada uma imagem técnica do mundo, uma imagem unificada, em que o sujeito científico, ou seja, as ciências que foi produzida no Ocidente, estão a serviço de uma decadência do discurso tecnocrático, né? A decadência do discurso tecnocrático. O que está acontecendo? A decadência do discurso dos tecnocratas. Hoje, os líderes mundiais são burocratas de uma técnica de governo falida, que já não funciona mais, já não resolve mais os conflitos e os problemas do mundo. Certo? Então, uma imagem técnica está sendo formada, né, com todo esse conjunto de plataformas sociais, de redes bancárias, de redes de informação, tudo isso está convergindo para a formação de uma única imagem do mundo. Que é isso aqui, ó. Vou colocar aqui para você entender que imagem é essa. A imagem do mundo que está sendo formada é essa. Inteligência artificial. Olha, isso de inteligência artificial é a imagem final do mundo. É a última idolatria do mundo para manter a decadência civilizacional. Só que veja bem, isso aqui, essa imagem, né, que é uma imagem, isso é uma imagem cognitiva. Não é uma imagem feita como se fazia antigamente. Por exemplo, na época de Maomé, as populações faziam imagens, né, para representar deuses, divindades. Essa imagem, ela tem uma forte rede de estruturas científicas, que estão sendo científicas no sentido geral. Todas as ciências estão se convergindo nessa inteligência artificial, para fazer essa inteligência artificial aparecer para toda a humanidade. E ela vai aparecer, quer dizer, essa maquiagem da realidade vai aparecer para todas as pessoas. E isso é o que é mais trágico, né? Porque as populações humanas estão nesse desespero, né, de não ter o que comer em muitos lugares, de viver fugindo de guerras, né, que são ocasionadas por jogos de poder perverso, né? Mas preste bem atenção, como eu disse, o que começou com Portugal vai até o fim. Essa imagem técnica vai levar inevitavelmente, ela vai acontecer, ela vai ser posta, eu não tenho dúvida, ela vai ser posta no mundo todo, certo? Como poste ídolo mesmo. E ela vai ser fatal para países como a Arábia Saudita. Países como a Arábia Saudita não existirão mais, tem para mim, quando essa inteligência artificial for totalmente aplicada. Vou mostrar por que não. Veja só, a incoerência existencial dessa Arábia Saudita. Como eu disse, eles têm leis, eles têm a lei da Sharia, eles têm tribunais para aplicar isso aqui, mas eles não cumprem, eles mesmos, a própria cúpula, que na verdade é um império, né, é um rei, eles mesmos não cumprem. Mas veja como é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é cheia da fortuna do petróleo. Eles fazem cidades gigantescas, luxuosíssimas, no meio do deserto, onde não tem nem água. Eles fazem isso por causa do dinheiro do petróleo. Mas o que é o dinheiro do petróleo? Vou colocar aqui para você. Arábia Saudita e acordo de armas. Investimento, vou botar assim. Investimento dos Estados Unidos. Vou botar assim, Donald Trump. Porque ele fez, né? Ele foi lá. O senhor Trump. Do Trump. Ó. Essa notícia é de 2017. Presta atenção porque eu estou dizendo que países como a Arábia Saudita vão definhar. O Trump, que é do Ocidente e tudo mais, que os radicais do Islã odeiam, querem ver o diabo, mas não querem ver os americanos.
Pois veja você, eis que o Trump fez um contrato de armas com a Arábia Saudita no valor de mais de 100 bilhões de dólares, né? Isso foi noticiado amplamente, né, nas mídias. E por que o Trump fez isso? Né? Não se engane, o Trump é um homem sagaz, né? Um homem que entende toda a maquinaria do mundo moderno, ele entende. Não é porque ele é um gênio, não é porque não precisa ser um gênio para entender disso. Para entender de números, de valores monetários, não precisa ser um gênio. Ele não é um gênio, mas ele entende essa maquinaria toda. E aí ele foi lá para a realeza da Arábia Saudita, né? E ele não foi de mãos abanando. Não, ele não chegou lá de mãos abanando. Ele foi lá levar um acordo de armas de 110 bilhões com a Arábia Saudita. Só no ano 2017. Certo? E a Arábia Saudita, gente, né, é o principal aliado, por isso que ele foi lá. Né? A Arábia Saudita é o principal aliado dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. E quem é o principal opositor da Arábia Saudita no Oriente Médio? Olha só, o Irã. O Irã. Existe uma rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita. E o Irã também é um país muçulmano que aplica Sharia até o centro e tudo mais. E lá é muito mais severo. Lá a mulher não pode nem andar sem véu, senão ela vai presa. Agora vai ser presa por 10 anos. Tá lá uma lei. Né? Então, veja que coisa complexa. Mas eis que eles estão retomando as relações, né, amigavelmente agora, Arábia Saudita e Irã. Por quê? Por causa de uma pessoa chamada Vladimir Putin. O Putin, vamos ver assim, o Putin e Oriente Médio. O Putin, ele tem um homem forte lá no Oriente Médio. E esse homem forte que está lá no Oriente Médio com o Putin é o cara da Síria, o Bashar al-Assad. Que foi assado, literalmente assado, por todos os poderes da Terra. O Bashar al-Assad, né? Foi assado pelos poderes do Daesh, do Estado Islâmico, dos Estados Unidos, da Rússia, tudo. Mas ele está lá, ele está junto com o Vladimir Putin. Então, o Putin autorizou e autoriza convocações no Oriente Médio. Então, o exército do Putin está no Oriente Médio já há muito tempo, certo? Então, veja, o que os Estados Unidos têm no Oriente Médio? Eles têm acordos armamentísticos, baseados no preço do petróleo, do dólar. Eles pegam o dólar, investem lá e acham que tem uma amizade com os ditadores do Oriente Médio. Mas os ditadores do Oriente Médio, gente que não ama mais nada, não ama mais nada. Eles só querem matar. Certo? Então, assim, como eu disse, esses países como a Arábia Saudita, por exemplo, eles não vão suportar, né, existencialmente quando a inteligência artificial estiver sendo aplicada na sua integralidade. Por quê? Porque a inteligência artificial funciona na base monetária dos Estados Unidos da América, né? Que é o país mais realmente eficaz do ponto de vista econômico. Nenhum país vai ser mais eficaz do ponto de vista econômico do que os Estados Unidos da América. Nem Rússia, nem China, eles não vão conseguir. Então, por que a inteligência artificial vai fazer com que a hegemonia norte-americana prevaleça? Porque a inteligência artificial é baseada em sistemas de informação altamente precisos, que hoje já estão se conectando às finanças dos Estados Unidos da América. Então, vou botar assim, economia e inteligência artificial, para você entender. Os grandes centros financeiros do mundo já começam a aplicar a inteligência artificial nas transações econômicas. Quando você vê países como os Estados Unidos aplicando inteligência artificial para tratar de questões econômicas, para eles é tão fundamental, é tão essencial, é porque esse negócio realmente funciona. Pelo menos do ponto de vista das transações econômicas. Bom, se funciona das transações econômicas, vai funcionar no resto. Né? Então, assim, vai ser uma situação catastrófica para esses poderes que se baseiam nas mentiras, né, nas escatológicas mentiras do diabo. Mas existirá uma saída civilizacional. Não vai ser os Estados Unidos, a gente não vai oferecer essa saída. Né? Eles estão presos nisso aqui, nessa engenharia monstruosa da inteligência artificial. Eles estão presos nisso aqui. Mas a cristandade que vai sobreviver vai ser a cristandade de Portugal, né? Que é uma cristandade
que é verdadeiramente uma cristandade, que levou os dogmas, a fé cristã até os limites da existência dos povos. Né? Se Portugal foi navegar até a China, e até o Japão eles chegaram também, nos séculos XV, XVI, é porque eles realmente entenderam que a guerra contra isso aqui, né, contra o espírito do Alcorão, era uma guerra que envolvia a terra toda. Né? Então, quando eles expulsaram os muçulmanos, eles não ficaram restritos à terra deles, os portugueses. Né? Quando eles expulsaram os muçulmanos, eles foram adiante, né, no chamado Império Ultramar. Que é ultramar? Né? É a cristandade ultrapassando os limites territoriais da Europa. A cristandade. Porque era isso que Portugal levava nos seus barcos, a cristandade. Certo? Goste você ou não, é uma guerra espiritual, de fato. Né? Os Estados Unidos, pelo menos os países, as pessoas dos Estados Unidos que sabem pensar, já entenderam qual é o inimigo a ser combatido, é de fato a Rússia. É de fato a Rússia. E eles estão com poderes militares gigantescos na mão deles, a Rússia, né, do Putin. Então, os Estados Unidos sabem, né, que essa guerra com a Rússia não é simples. Né? E isso que está acontecendo na Ucrânia é só um teatro de guerra. Estão fazendo realmente o ucraniano de bucha de canhão. Mas isso por quê? Por causa da incompetência do Zelensky. O Zelensky foi que entregou a Ucrânia a esse caos. Ele poderia muito bem ter saído do jogo, né, deixado para lá. Mas ele quis continuar o jogo dele. E aí muitos ucranianos estão sendo sacrificados. Ele é um sacrifício. Por quê? Porque os países do mundo que têm poder bélico, poder nuclear, eles lidam com situações de guerra muito mais complicada do que essa situação que está na Ucrânia. Por exemplo, essa questão do Irã. Né? É uma questão complicadíssima, porque o Irã já jurou de morte, né? O poder do Irã já jurou de morte o Estado de Israel. Eles querem destruir o Estado de Israel. Ou seja, é uma guerra realmente civilizacional, né? Nas profundezas da civilização humana. Bom, eu vou encerrar esse vídeo, já está enorme, certo? Até uma próxima.